Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos, a Ele rendemos honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome dEle, que nos dá o privilégio de estarmos vivos mais uma vez, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Deus te abençoe muito. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçarmos, reconstruirmos, sonharmos, projetarmos, porque o Senhor tem nos dado mais esta oportunidade para vivermos. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileades, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, como não havia chuva na terra. Olha aqui que contexto se encaixa um servo, um profeta. Às vezes o profeta é atingido pela própria calamidade do seu povo. Elias é um dos grandes vultos do Antigo Testamento, um dos grandes profetas, homem que Deus usou para fazer grandes coisas, e era um homem de uma postura moral muito grande, e ele exerceu seu ministério profético com muita dedicação a Deus e profetizou em um dos piores reinados de Israel, que é justamente no reinado de Acabe e da sua esposa Jezabel. Não teve quem ofendeu tanto a Deus como Jezabel e Acabe, com quem insultou tanto a Deus e quem elevou tanto a idolatria em Israel, como a própria Jezabel, que fazia com que Acabe era levado por ela a praticar tais coisas, embora ele sendo o rei, ela seguia-o cegamente, sem que ele seguia cegamente, sem que ele apresentasse qualquer resistência. Então, Jezabel, na verdade, era quem governava. E o reino de Israel estava passando por uns momentos bem turbulentos com relação ao culto, com relação à adoração a Deus, com relação à dedicação ao Senhor. Tudo isso, nesse tempo, fez com que Deus utilizasse dos seus
profetas para poder trazer ao reino de Acabe uma lição de provisão, mas também de mostrar que a igreja, e aqui, quando eu digo igreja, eu me refiro ao povo da época, claro que a igreja ainda não tinha sido ainda instituída naquele período, mas que a igreja não se isenta ou não se ausenta das calamidades que alcança a humanidade. Como igreja, nós estamos sujeitos a passar pelas calamidades que alcança a humanidade. Por mais que Jesus ama a sua igreja, por mais que o Senhor ama o seu povo, é muito claro nós observarmos que os servos de Deus também foram afetados. Em momentos de pertinências, em momentos de guerras, de conflitos, de demandas, de dificuldades, todo esse tempo, todo esse período, a igreja de Jesus, ela não teve como se isentar desta realidade. A palavra diz que Elias era da cidade de Tisbe, os moradores de Gileade. Ele trouxe uma profecia para o rei Acabe, como profeta, e ele vai dizer a Acabe assim vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, olha que não é dias, nem meses, é anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão a minha palavra. O profeta é um dos primeiros a sofrer as consequências da sua própria pregação. Ele ministra e traz ao conhecimento a sentença de Deus para uma nação, e Deus estava enojado. O Senhor estava vendo tudo que Acabe, Jezabel, como eles desafiavam a Deus, como eles corrompiam os profetas, como eles desprezavam as coisas de Deus, e tudo isso enojava a Deus, e Deus levantou o profeta Elias, traz agora uma palavra, e que a princípio Acabe provavelmente não dá muita importância, porque ele é muito incrédulo, mas ele sabia que o profeta de Deus não estava mentindo, e a profecia é séria, porque não haveria chuva, não haveria orvalho, exceto se Deus novamente usasse Elias para falar. Após ele profetizar, a palavra de Deus veio a ele dizendo, e o Senhor disse para ele: olha, vai-te daqui, vira para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite que está diante do Jordão. O Querite é o abrigo de Deus. O Querite é o rio da provisão. O Querite é o rio da água, da alimentação que Deus prepara para os teus servos em tempos de intensas dificuldades. Só que o Querite também, devido 3 anos e meio sem chuva, o Querite também vai secar. O esconderijo do profeta, a habitação do profeta também vai secar. Às vezes as pessoas começam a reclamar porque que Deus permite à igreja passar por intensas dificuldades, e porque que a igreja de Jesus ela não passa por isso, e somente os ímpios devem passar. Há um contexto.
A Bíblia é muito clara em dizer, nós não estamos isentos da realidade, das necessidades humanas. E tanto às vezes tragédias nacionais como pessoais atingiram servos, profetas, e eles não tiveram como escapar disso. Como profeta no reino do norte, no reinado de Acabe, ele desenvolveu a sua missão, o seu trabalho. A vida de Elias girou em torno de conflito entre religião do Senhor, religião de Baal. Sua missão era levar os israelitas a reconhecerem que estavam apóstatas, que precisavam de Deus, que precisavam se humilhar diante de Deus. Elias era um restaurador, um reformador, empenhado em estabelecer o conceito de Deus. Elias, o grande profeta de Deus, tinha uma fé inabalável. Só que agora esse homem, que alguém pode falar assim, o profeta tem que falar só coisa boa, profetizar só bênção, ele poderia ter profetizado somente chuva. Mas o profeta vai dizer, na qualidade de mensageiro de Deus, ele vai pronunciar o juízo de Deus na terra. Se em alguns momentos não houvesse juízo de Deus na terra, a humanidade estaria muito mais desregrada, muito mais complicada, estaria totalmente desregrada de Deus. Mas ele pronunciou o juízo da parte do Senhor contra uma nação rebelde. Deus ia reter a chuva por 3 anos e meio. Que esse juízo iria humilhar Baal, os profetas de Baal, porque eles se retalharam, eles se engrandeceram, eles tinham alta propaganda, e o nome deles estavam bem conhecido na nação, na época. Só que o meio de confrontá-los era exatamente esse. E Deus, através do profeta, traz a palavra, e através da palavra o Senhor ordena que ele vá para o Querite, e lá ele iria beber, e lá os corvos iriam levar alimento para ele, a providência de Deus. Sabe lá como que Deus graciosamente mandou aquela carne através dos corvos para Elias, a água que estava lá também para Elias. Como Deus é gracioso na sua maneira de preparar, de suprir as nossas necessidades, mesmo nós não merecendo. Só que ele faz do jeito dele. Alguém poderia ter falado assim, Deus poderia ter mandado um mensageiro lá do palácio, preparado um homem que pudesse ir levar, mas por que o corvo? Deus sabe. Deus utiliza daquilo que ele quer, sem questionamentos. Elias não questionou Deus, Deus simplesmente disse a ele que deveria ser daquela maneira. E como que Elias fez? Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Olha o cumprimento da palavra. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele cumpriu a palavra. Ele poderia ter questionado a Deus, falou, não, Senhor, eu quero ficar aqui no palácio. Eu vou esperar que essa situação venha, mas eu não vou alimentar pelas mãos de corvos. Eu não vou lá para o Querite para me esconder lá no templo. Não, Senhor, eu quero um lugar confortável. Existem alguns momentos que Deus nos permite passar por desconfortos. Como igreja, como servos, desconfortos que às vezes nós não entendemos ou não conseguimos enxergar no geral o resultado daquilo.
Mas Deus sabe. Deus sabe o porquê de cada coisa. Deus também tinha que trabalhar questões na vida de Elias. Apesar dele ser o canal de bênção, dele ser o profeta, dele ter sido utilizado por Deus para trazer a sentença de que aquele mal alcançaria Israel, ele não se isenta da sua responsabilidade. Ele vai, e ele fica lá no Querite, e ele habita no Querite, que está diante do Jordão, e todos os dias Deus mandava o pão de manhã, como também o pão, carne, à noite, e bebia do ribeiro. Já parou para pensar sobre isso? O quanto Deus é o Deus da provisão. Ele providencia o necessário para cada um de nós. Cada um de nós temos o necessário da mão do Senhor. A provisão necessária para as nossas vidas. Está muita gente com receio agora, por causa dos lockdowns, por causa do desemprego, com receio da fome, de empresas que estão ameaçando fecharem, por causa de tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos crer de que o Deus da provisão, Ele tem como prover o necessário. Ele tem como prover o suficiente. Na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Nós só temos que estar no lugar que Ele quer que estejamos, à disposição dele. Elias só tinha que ficar no Querite. Elias só tinha que ficar próximo do Jordão. Ele só tinha que ficar no lugar que Deus queria, para Deus mandar o pão para ele. Deus é gracioso. Ele é maravilhoso. Não é porque às vezes nós sentenciamos ou trazemos uma palavra de juízo que Deus não deixou de amar. Ao contrário, continua amando, continua providenciando. Enquanto os profetas de Baal estavam lá, tentando se ajustar, agora com o assolamento da seca, de outras dificuldades maiores, o profeta estava lá sendo cuidado por Deus, do jeito que Deus bem quis cuidar, do propósito do Senhor, de levar o pão, de levar o alimento, de dar a ele o pão, de dar a ele o alimento na hora certa. Olha, não faltou alimento para ele. Pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. E aí o profeta também é atingido pela calamidade. O profeta também é atingido pelas dificuldades. Quando a peste assola a terra, a noiva, a igreja de Jesus, ela também se aflige, ela também sofre, ela também padece. É por isso que muitos dos servos de Deus também passaram para a eternidade. É por isso que muitos dos nossos irmãos também adoeceram, foram infectados, porque a igreja está nesse contexto. Nós não estamos isentos do que acontece no mundo. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E precisamos da graça, da misericórdia de Deus, para que possamos continuar caminhando sem reclamar. Deus já havia cuidado de Elias. Ele agora não tinha motivo para reclamar, porque Deus vai preparar uma outra situação para cuidar dele lá longe.
Não reclame de Deus. Talvez a calamidade te alcançou. Talvez você foi afetado, o seu querido secou. Talvez não tem mais pão. E o medo assola a sua alma, a sua vida. Deixa Deus te guiar, assim como guiou Elias. Só dependa dele, permaneça na presença dele. Com certeza, ainda que o seu querido seque, Deus vai continuar arrumando meios para prover o necessário para a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. A humanidade está sendo testada, está sendo sacudida. Nesse tempo de tantas doenças, de tantos males, de tantas infecções, repreende, Senhor, em nome de Jesus. Repreende pelo poder que há no teu nome, Senhor. Traz, ó Deus, saúde para a humanidade, principalmente por aqueles que esperam do Senhor, que dependem do Senhor, que buscam no Senhor o refrigério para a alma e para a vida, Senhor. Ó Deus de misericórdia, abençoa cada família da terra, os governos da terra. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, restaura vidas. Estende tua mão de poder, ainda que o nosso querido seque. Ensina-nos a olhar, ó Deus, e entender que tu és o Deus da provisão. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.